Olá, gente, boa noite. Terminando agora os atendimentos no consultório, como prometido, eu voltei hoje para a gente continuar falando de quais diferenciais, o tratamento integrativo, tanto na harmonização orofacial quanto na saúde, pode promover na sua vida. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem conosco, porque hoje eu não vim para essa live sozinha não, tá, gente? Eu vim muito bem acompanhada da minha modelo, que vai mostrar para vocês os nossos meridianos de acupuntura. Você sabia que existem mais de 1.500 pontos de acupuntura pelo corpo? É disso que nós vamos falar hoje. E que esses pontos de acupuntura, também chamados de acupontos, são meridianos, são canais de energia que nos ligam da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Então, se vocês quiserem deixar perguntas aqui, tá? Fiquem à vontade. Que bom que vocês estão aqui comigo, porque o assunto hoje é muito interessante. Olha, tô vendo gente que eu amo demais aqui, o Laerte, meu primo lá de Campinas. Já vi o Sérgio, direto dos Estados Unidos, a doutora Eliana. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Renata entrando, Rogério, Vitória, que delícia todo mundo. Podem fazer suas perguntas, tá? E hoje o assunto é os meridianos de acupuntura. Então existem 12 meridianos principais, tá? Que são esses que vocês estão vendo aqui. E depois eu tenho uns vídeos muito legais. Seja bem-vinda, Márcia. Chegou na hora de aprender um pouco sobre os canais energéticos. Gente, até pouquíssimo tempo atrás, tá? Até pouquíssimo tempo atrás, a ciência ainda duvidava da existência dos canais energéticos, dos meridianos onde estão inseridos os pontos de acupuntura. Mas hoje, tá? Já há alguns anos, a ciência comprovou cientificamente a existência desses pontos. E lembra que eu falei que a saúde, e a beleza, na verdade a pele, é o que a gente tem de mais íntimo e revelador? Então, por que isso acontece? Porque todos esses pontos, dá uma olhadinha aqui na nossa modelo, tá vendo todos esses pontos do rostinho dela? Todos esses pontos aqui estão ligados a órgãos e vísceras, ou seja, eles têm ligações internas, e é disso que nós vamos falar. Seja bem-vinda, Malu, queremos você aqui conosco. Lucas, então, gente, vocês vão deixando aí, tá, a pergunta. O Michael entrou agora, a Aline, que delícia. Vamos entender por que as emoções adoecem a gente e qual a influência que apertar, que seria o doin ou acupressão, pode causar no órgão interno. Então, por isso que é muito importante que os alunos entendam a importância dessa via de mão dupla, Porque do mesmo jeito que os sentimentos alteram os órgãos, e isso fica nítido na nossa face, nas nossas unhas, nos nossos cabelos, as coisas que acontecem de fora também fazem isso, tá? Então, com a ajuda da nossa amiguinha aqui, nós vamos falar dos 12 meridianos. O primeiro meridiano que eu vou falar é o meridiano do nosso pulmão, tá? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, nós temos os 5 elementos, e dentro dos 5 elementos nós temos 12 meridianos principais. Então, o pulmão, tá? Em chinês o nome é Fei, a sigla é P, e ele tem polaridade Yin, porque ele relaxa. Gente, é impossível ter pele bonita se você não tiver uma boa respiração. Pessoas que não tem o pulmão funcionando em equilíbrio, vivem muito menos anos. E também, se vivem mais, é com menos qualidade de vida. Então, se você quer melhorar a sua vida, comece o dia fazendo exercícios respiratórios. Quer ficar com a pele mais bonita? Inspira, expira e não pira, tá? Nada envelhece mais do que o desequilíbrio emocional. Tá? O desequilíbrio emocional te tira anos de vida, anos de longevidade. E esse meridiano, ele tem apenas 11 pontinhos, tá? Ele começa aqui, ó, no nosso leito unguinal, unguinal,
bem aqui na lateral do dedão, ele vem por dentro e termina exatamente aqui, ó, na nossa clavícula. Então, se você vier aqui, ó, procura a sua clavícula, se você tiver mais ou menos no rumo da sua orelha aqui, ó, com dor nesse ponto, ó, tá precisando fazer exercício respiratório. Então, para todos os meus pacientes e para todos os meus alunos, o que eu ensino é respiração. Respiração é a forma que a gente tem de receber a energia que vem do céu, a energia reparadora. Você sabia que nos casos de ansiedade, eu tô procurando um olhinho aqui que eu adoro. Esse hortelã, que é uma delícia, o hortelã da roça, o hortelã que a gente tem muito em casa. Eu gosto de fazer assim, ó, gente, eu ponho 1 a 2 gotinhas do hortelã, pego, ó, o meu dedo, passo em torno do meu couro cabeludo. Isso vai ser muito bom, ó, porque depois de um dia lotado, hoje eu fiz, ó, body piece na orelha, em ponto neutro de acupuntura. Se você quer saber um pouquinho, vai lá nos stories. Já fiz a minha limpeza dental e depois aqui da live eu ainda vou malhar, então preciso de energia. E nada é melhor do que respirar para renovar as nossas energias, tá? Seja bem-vinda, Elisângela. E o segundo meridiano que eu vou falar é o meridiano do intestino grosso. Pois é, você já deve ter ouvido que o intestino é o nosso segundo cérebro. O intestino tem papel fundamental na nossa longevidade. Quando eu falo envelhecer sem ficar velho, eu não tô falando só na face não, gente. Eu tô falando cognitivamente, né, ó, mente sã e corpo são. Então, seus intestinos precisam funcionar. Se você estiver enfesado, cheio de fezes, significa que você está cheio de toxina. Então, esse meridiano do intestino grosso, ele é um meridiano yang, que traz energia, porque ele desintoxica, né? E ele tem 20 pontos. E ele também começa no nosso dedão, tá? Mas só que ele vem por dentro. E ele termina exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, pro Diego, ó, que acabou de entrar, Diego, cola nessa dica que é sucesso. Sabe quando a gente tá obstruído, com o nariz que não tá conseguindo respirar, gente? Olha essa dica que legal. Você vai pegar a sua mão, todo mundo comigo, ó. Depois quem fizer e conseguir, marca um joinha aí e me manda mensagem. Pega o dedão, o teu dedão vai apertar aqui, ó. E você vai puxar, vai apoiar aqui na parte de trás da cabeça a mão, ó. Pegou aqui, apertou e puxa. Você vai sentir que a narina abre e a respiração libera. É simplesmente sensacional. Seja bem-vinda, Nádia. Vou repetir o exercício na tua homenagem para melhorar a respiração. Porque tá todo mundo com problemas respiratórios esse ano. Por quê? Porque nós acostumamos a ficar de máscara. E isso, por um lado, nos protegeu muito do Covid, mas diminuiu a nossa resistência, né? Então, a tendência da gente gripar é muito maior. Falando nisso, amanhã eu vou tomar uma vacina da gripe. Mas vamos lá, ó. Abre a mãozinha, coloca, ó. Você vai virar a mão pra trás e... aqui você vai trabalhar, olha que interessante. O ponto do intestino grosso termina justamente na lateral do nosso nariz, tá? E pra quem não sabe, porque os meus alunos aprendem aqui, os meus pacientes também aprendem aqui. Ó, o Sérgio, direto dos Estados Unidos, falando o seguinte, que ele fez acupuntura pra sinusite e sumiu. Gente, a acupuntura é incrível, tá? Mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, o ponto do intestino grosso termina aqui. Então, sabe as pessoas que têm esse bigode chinês muito pronunciado? Não adianta pôr ácido hialurônico pra preencher bigode chinês, tá, gente? Ué, Rafaela, não adianta? Não, vai ser só efeito Cinderela, pois sumiu. Por quê? Porque você tem que desintoxicar os seus intestinos. Se os seus intestinos não funcionarem, esse bigode chinês sempre vai estar muito vincado, tá? Mostrando que você está sempre cheio de fezes, enfesado. E a pessoa que tem isso aqui muito vincado já mostra que ela tá mal-humorada. Porque é lógico que todo mundo, gente, que não faz cocô, vai ficar mal-humorada. Seja bem-vinda a Delma, Tássia, Lucília, Marlene. E o outro meridiano que eu quero falar pra vocês é o meridiano do estômago, tá? O Wei, em chinês, né? Ele é um meridiano yang e ele tem 45 pontos. O estômago, todo mundo já viu, né? Isso porque no estômago, principalmente os médicos falam muito nisso, ó. O que a pessoa tem? Gastrite nervosa, ou seja, uma doença física causada por estado emocional.
Na verdade, os chineses falam isso há mais de 5.000 anos. Todas as doenças nascem de um desequilíbrio emocional. Então, o estômago também, atenção aí os profissionais de odontologia que estão vindo por curso, vocês vão aprender a tratar doença da ATM, né, disfunção de ATM, dores na articulação de uma forma completamente diferente. Porque você tem que tratar o estômago, você tem que tratar a digestão do paciente. Porque o meridiano do estômago, olha que bonitinho aqui, galera. O meridiano do estômago, ele se abre aqui, ó. Então, pega aqui, tá vendo a minha pupila brilhando, ó? E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. E ele desce. E ele vai pelo corpo inteiro. O meridiano do estômago, ele tem 45 pontos. E ele controla não só como você digere os alimentos, mas também as emoções. Ah, Rafaela, mas o que tem a ver isso com o bruxismo? Gente, que delícia que tanta gente aqui comigo. Fiquem que vocês vão aprender a interpretar o que seu rosto fala a respeito dos seus órgãos, tá? Porque é para isso que essas lives servem, para dividir um pouquinho desse conhecimento que eu venho, né, juntando há 25 anos com vocês. Porque eu acho que tudo que a gente distribui multiplica. Que delícia, Márcia Ferreira, uma grande arquiteta, a quem eu tenho uma gratidão imensa, porque ela transformou o meu sonho em realidade. Ela foi arquiteta do meu primeiro e do meu segundo consultório, tá? Então a Márcia, ela é tão bom, né? A gente transformar vidas. E eu tive a sorte de encontrar com parceiros que fizeram isso por mim. Algumas pessoas como a Márcia me ensinaram a como ser. Outras pessoas que cruzaram o meu caminho me ensinaram como não ser. Mas na vida tudo, né, é bênção ou lição, né, Márcia? Que honra você aqui comigo. A Sônia Bertolucci entrando. Tá entrando falando o Dr. Wilson Júnior, que é um querido também, um grande mestre. A Karina Ferrari. A Marcinha, que delícia, Simone. Gente, voltando aqui para os nossos órgãos causando doenças, o bruxismo, que é o ranger, né? Existem dois tipos de bruxismo. O bruxismo excêntrico, que é esse que a gente range. A gente estraga mais os dentes. Por quê? Porque a gente quer ser socialmente aceito. Nós queremos fazer o quê? Polir a nossa agressividade. Então, por isso que a gente vai alisando os dentes. Vocês já notaram que quanto mais feroz é o animal, mais pontiagudo é o dente dele? Entendeu por que o bruxismo é para você se disfarçar? Você tem raiva contida, e à noite você coloca essa raiva para fora. Quando o bruxismo é cêntrico, você tem o apertamento dental. Olha essa cara de Hulk, de raiva. Você vai danificar muito mais a articulação. No bruxismo excêntrico, você machuca muito mais os dentes. Mas nas duas formas, você machuca você, as suas emoções. Por quê? Porque você está se permitindo ser abusado. Você não está falando não. Você não está colocando limites. É muito importante, gente, isso a maturidade me trouxe, viu? A maturidade me trouxe isso. A gente tem que colocar limites em todas as nossas relações. Se uma pessoa fica do seu lado só porque você diz sim pra tudo, ela não gosta de você de forma alguma. Ela nem te respeita. Ela só tá te usando. E quando você deixar de ser útil, essa pessoa vai embora, né? Então se posicione firmemente, né? Eu ensino meus pacientes a se posicionarem firmemente. Na minha receita de bruxismo tem: aprenda a dizer não. Deixe claros os seus limites, né? As coisas precisam ser ditas. Outro órgão, né, que é fundamental. Quem aí tá com problema de flacidez ou conhece pessoas que começam a ter problemas de flacidez durante o envelhecimento, o processo de envelhecimento, né? O Leandro, que tá acabando de entrar, talvez não saiba que flacidez tem a ver com o mau funcionamento do baço e do pâncreas. O baço e o pâncreas são um meridiano que tem 21
pontos. Seja bem-vindo, Fábio. Acabou de perder a explicação, depois eu vou deixar salvo para você ver, do bruxismo segundo a medicina chinesa, tá? É uma visão muito diferente, porque aqui, com os conhecimentos da medicina chinesa, a gente não usa plaquinha para bruxismo. Plaquinha para bruxismo faz o paciente ranger a plaquinha e ele vai cada vez piorando mais nos seus desequilíbrios emocionais. Então a gente trata o físico, né, através do ajuste oclusal, o energético e o emocional. E o bruxismo tem muito a ver com o estômago e o baixo pâncreas. Agora o nosso coração é um meridiano tão pequenininho, gente. O nosso coração, para quem não sabe, é por isso que esse é o dedo, né, que a gente coloca a aliança, né? É o dedo que está ligado ao coração. O meridiano do coração, ele passa pelo centro das mãos, ele vem nesse ponto, depois ele vem aqui, ó, e ele termina na axila, bem no centro da axila. O coração, segundo os chineses, guarda o nosso Shen, que é a nossa emoção. E o coração faz o parzinho ali com o intestino delgado. E o intestino delgado tem 19 pontos. A bexiga e os rins, né, estão lá no nosso elemento água. E a bexiga é o nosso maior meridiano, tá? A bexiga começa aqui, gente, ó. E olha o que ela faz. Aí a pessoa fala, Rafaela, eu tô tendo cãibra na panturrilha quando eu tô dormindo. Sinal de desidratação. Tá vendo essas dores que você tem aqui atrás dos joelhos, ó? É o ponto da bexiga. Olha aqui a dor no nervo ciático, também tá muito envolvido com isso. E aí a bexiga sobe nas laterais da nossa coluna, depois ela desce, ó, e vem aqui exatamente na dor do ciático. Então a bexiga é o nosso maior meridiano, tá? E a bexiga, junto com os rins, comanda o nosso caminho da água. Ai, Rafaela, mas parece tudo tão complexo. Gente, é muito simples. E aqui no curso eu fiz de uma forma que pessoas que nunca tiveram contato com a acupuntura conseguem entender os conceitos básicos. Para quem já está inscrito no curso, mas essas pessoas já estão estudando online. Então, quanto antes você fizer a sua inscrição para a nossa imersão, né, para a nossa residência, que é a primeira e única do mundo, residência de harmonização orofacial integrativa, a pessoa já está se preparando, porque o que você vê aqui, você nunca vai ter visto em outro lugar. Porque nós unimos o melhor dos dois mundos, tá? Da medicina ocidental, na qual eu me formei, e na medicina oriental, na qual eu me encontrei, tá? O pericárdio, que seria nessa membrana que recobre o coração, tem 9 pontos, é bem curtinho. Aí a gente tem a nossa vesícula biliar. Quantas pessoas vocês conhecem que perderam a vesícula, gente? Acredito que muitas pessoas. A nossa vesícula biliar está diretamente ligado com o julgamento. Sabe aquelas pessoas que julgam demais, que recriminam demais os outros, mas também são as pessoas perfeccionistas, né? As pessoas que, tipo, nunca acham que fizeram bom o suficiente, essas pessoas começam a acumular, sabe o quê? Pedras na vesícula. A vesícula e o fígado, uma das emoções que mais lesa esses dois órgãos é a mágoa, ressentimento. Vamos dividir essa palavra mágoa em duas palavras. Água, uma água parada, tá? Onde nada pode ter vida. Numa água parada, nada de bom nasce, nada de bom floresce. Então, guardar mágoa, já dizia Buda, é como se você guardasse, como você segurasse na sua mão, tá? Que você segurasse na sua mão uma brasa em fogo, esperando quem te magoou para você jogar. É você que se fere. Então, se você quer não perder a vesícula, pratique o perdão. Primeiro e acima de tudo, perdoe a você mesmo, a você mesma. E segundo, perdoe os outros. Não porque os outros merecem perdão. Eu sempre falo isso. Se a pessoa merece ou não perdão, isso não cabe a nós julgarmos, né? Nós não somos os juízes. Mas eu posso te garantir que você, assim como eu, a gente merece paz. Então, essa emoção da mágoa, do ressentimento, ferem profundamente o fígado e a vesícula. O fígado é responsável pela fabricação do sangue, do shui, pela medicina chinesa.
Então, se você tiver muita mágoa, muito ressentimento, esse sangue não flui. E o sangue carrega o oxigênio, o sangue carrega a nossa energia vital. Aonde chega sangue, chega vida. Se você não tiver uma boa circulação, nada flui, né? E aí depois nós temos 2 vasos que são extra órgãos. E depois fiquem comigo que eu vou mostrar pra vocês, gente, os vídeos de todos os órgãos. O vaso da concepção, eu tô vendo que tá cheio de mulherada aqui, né? E os homens também já devem ter notado isso. Quem já viu mulher grávida? Pois é. O vaso da concepção tá tanto nos homens quanto nas mulheres. Mas quando nós estamos grávidas, esse vaso, esse meridiano energético, ele vem e fica bem à flor da pele. E aí aparece a linha da gravidez na barriga. Esse vaso, ele nasce no períneo, que é entre a abertura da vagina e o ânus, ou entre o escroto e o ânus, né? E ele vem pra frente na nossa linha média. Então, tem pessoas que escurecem, né? Tem pessoas que nascem pelos. Depois você me conta quem é mãe aí, o que já aconteceu. Então, esse vaso da concepção que tá na nossa linha média aqui, ele escurece na gravidez. Muitas pessoas têm pelos. E ele termina exatamente aqui, ó, nessa goteirinha, nesse biquinho que a gente faz. Por isso que os lábios têm um papel fundamental na mensagem que a gente manda pro sexo oposto, tá? Mulheres com lábios carnudos fazem diretamente, né, a correlação com mulheres em idade reprodutiva. Você já notou que quando a menina começa a ficar moça, uma das primeiras coisas que acontece é o lábio ficar carnudo? E à medida que a gente vai envelhecendo, o lábio vai fazendo isso aqui, ó, evertendo. Eu vou fazer uma livezinha só sobre os órgãos e os lábios. Mas os lábios mandam essa mensagem de eu sou jovem, eu estou em idade reprodutiva. E a gente sabe que nós somos seres, né, racionais, seres humanos racionais. Mas a gente atende a impulsos que são de sobrevivência. E para que essa sobrevivência aconteça, a gente precisa da reprodução. Por isso que a mulherada usa como artifício o aumento dos lábios, tá? E aqui atrás, gente, ó, também nascendo do períneo, só que vindo pra trás, bem sobre a nossa coluna vertebral, aqui vocês vão ver de amarelinho, nós temos o nosso vaso o nosso vaso governador, ou seja, literalmente o que governa o nosso corpo. Por isso que as tensões emocionais deixam a coluna tão dolorida. Porque o fato é que a nossa coluna foi feita para suportar o peso do corpo, não o peso do mundo, né? Então é muito importante a gente alinhar, tá? Com a coluna alinhada e alinhar, né, a nossa realidade. Então estamos falando aqui de como a nossa coluna tem um papel fundamental. A nossa coluna, imagina o seguinte, gente, toda casa tem um centro energético, não tem? A Márcia, que é arquiteta, ela vai falar o nome daquela caixa, é uma caixa de comando elétrica, não é isso, Márcia? Que a casa tem, e tem vários interruptores que ligam tomadas, que ligam luzes, que ligam ar-condicionado, enfim, aquela caixa de comando elétrica. Essa nossa caixa de comando, ela tá aqui, ó, exatamente na coluna. E em cada ponto aqui a gente tem correlação com órgãos internos. Então, quando o paciente chega e me fala o lugar que ele tá com dor na coluna, eu sou capaz de falar para ele qual órgão que ele tá com desequilíbrio e qual estratégia que a gente vai adotar. Então, por quê, né? Respondendo à pergunta, por que esses conhecimentos integrativos mudam completamente a rotina tanto de pacientes como de profissionais? Eu vou falar por mim. Tá, gente? Eu tô numa cidade de 17 mil habitantes. Eu tô aqui há 25 anos. E tudo que eu construí, cada tijolinho da minha casa, cada coisa que eu conquistei pra minha vida foi através do meu trabalho. E esse trabalho que eu faço, ele me cria diferenciais incríveis, porque eu recebo pacientes de várias partes do Brasil e do mundo para serem atendidos por mim. Então é lógico que isso me trouxe prosperidade financeira,
né? Eu não sou uma pessoa de gostos caros, nem luxuosa. Então, tipo, eu não tenho iate, eu não tenho vontade de ter um helicóptero. Mas o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, que através do meu trabalho, eu conquistei tudo que eu sonhei. Eu durmo na cama que eu sonhei, né? Eu moro na casa que eu comprei quando eu tinha 7 anos de idade. Vocês têm noção do que é isso? Quando eu entrei na minha casa a primeira vez, eu entrei com meu pai. Essa casa era de um dentista amigo dele. E quando eu cheguei na beira da piscina e essa piscina tinha uma entrada direta para sauna, e para mim, uma menina de 7 anos, uma piscina de 50 metros quadrados era do tamanho do mundo, era um mar. Eu pensei, quando eu crescer eu quero ter uma casa igualzinha a essa para mim. E é nessa casa que eu moro hoje, né? Porque eu acho que quando alguém me pergunta qual que é a chave do sucesso, eu acho que fazer o bem sempre, sempre nos leva na direção certa, né? Então esse que é o meu caminho, né? A minha receita de sucesso é faço o bem. É lógico, gente, que se eu falar como profissional que eu agrado todo mundo, eu estou mentindo. Porque algumas pessoas me amam por algum motivo e outras pessoas me odeiam exatamente por esse mesmo motivo. Mas o start da minha vida deu aos 20 anos. Quando eu falei, eu não minto mais. Eu sempre falo a verdade e isso me poupa muito tempo, até porque eu não sou uma pessoa de boa memória, né? Se eu mentir, eu esqueço que eu menti e vou desmentir depois. E outra coisa, eu vou ser a pessoa que eu quero ser, para me agradar, fazer aquilo que eu acredito. Então, quando eu comecei, há 25 anos atrás, trabalhar com hipnose aqui em Poço Fundo, eu quase fui queimada em praça pública, como se isso fosse bruxaria. Teve colega que saiu com abaixo-assinado de consultório em consultório para tentar me derrubar, porque eu estava mexendo com essas coisas, né? Eu sofri também machismo, claro, era uma cidade que a maioria dos profissionais eram homens, né? E ver uma menina tão nova, de 21 anos, começar a inverter o fluxo, porque quando eu era criança, o que acontecia? As pessoas de Poço Fundo saíam para ir arrumar dente e se tratar em outros lugares. Quando eu vim para cá, o fluxo se inverteu. Eu comecei a trazer pacientes de todas as regiões. Aí o pessoal fala para mim, mas da onde que veio essa vocação para docência? Essa vocação para docência tá no cerne, na alma de todo profissional de medicina biológica naturista, de todo profissional que trabalha com medicina integral. Porque antes de tudo, a gente é um docente. Docere é um dos mandamentos da medicina biológica naturista. É ensinar o paciente, educar o paciente para a saúde. O paciente tem que entender que a saúde, a responsabilidade da saúde está na mão dele. Ele não pode me dar um dinheiro que compre a saúde dele. Isso é o papel dele. E o meu papel é educar. E como que começou esse processo? Né? Eu comecei a ser convidada por várias faculdades da região para poder dar cursos. Os profissionais começaram a me procurar para saber o que eu estava fazendo para trazer esses pacientes de tão longe. Uma promessa que eu me fiz assim que eu me formei, né? Quando eu fui buscar a hipnose, que eu não queria mais que medo e dentista fossem sempre colocados juntos na mesma frase. Esse foi o maior desafio da minha vida. Ah lá, a Renata tá falando que você entende muito bem sobre fazer o bem. Deus é muito grandioso na sua vida, pois Ele ama quem pratica o bem. A Renata é uma pessoa que tá comigo, é como se fosse da família mesmo, há 15 anos. A Renata tá aqui desde que a Bianca nasceu, a Renata participou do meu casamento. E eu falo assim, pessoas que são boas a gente sempre quer manter por perto, né? Mas é justamente isso. Então você buscar ser você acreditar na sua verdade, né? E eu, gente, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu estudei com crédito educativo. A Márcia que tá aqui, ela sabe que eu fiz um financiamento de 10 mil reais, que eu passei todo tipo de humilhação naquele Banco do Brasil, na mão daquele gerente, porque ele queria que eu desse tantas garantias pra ele que eu pagaria o consultório, que eu cheguei ao ponto de falar que se eu tivesse tanta coisa pra garantir, eu não precisaria estar mendigando 10 mil reais. Né? Então, assim, o Banco do Brasil de Poço Fundo, ele é colado na Igreja Matriz. Durante todos os dias que eu fui lá, literalmente mendigar pro gerente do Banco do Brasil o empréstimo, eu saía
chorando do banco e entrava na igreja onde eu colocava, até me emocionei, me colocava aos pés de Deus para pedir que ele me desse força para eu fazer o que eu queria, né? E eu gostei muito do que eu vi a Ivete, tô embargando aqui, a Ivete falando essa semana no show dela de 50 anos, que ela sentava lá em Juazeiro, né, do Norte, no chão, e pensava, Ivetinha, onde você vai estar daqui 20 anos, né, de onde que você vai estar daqui 25 anos. Muitas vezes, eu entrei naquela igreja de Poço Fundo, a igreja matriz de Poço Fundo, e me perguntei, será que eu estava fazendo a coisa certa? Por que era tão difícil? Por que tinha que ser tão difícil assim? E eu não trazia essas dores nem pro meu pai, nem pra minha mãe. Mesmo com 21 anos eu segurava isso sozinha. E eu me perguntava, né? Será que vai valer a pena? Aonde será que você vai estar daqui 20, 25 anos? E agora, né, como disse a Ivete, eu me pergunto, olha só aonde você chegou, né? Olha aonde que eu cheguei, né? Eu atravessei o oceano, eu fui dar curso na Europa, né? Então, é realmente maravilhoso, né? O que Deus faz na vida da gente quando a gente é capaz de orar e agir. Então, deixa eu me recompor, seja bem-vinda, Sônia, depois você entra, que eu vou deixar salvo pra você entender um pouco desse choro, que é um desabafo de emoção por esses 25 anos de história, né? E o que eu passo para os meus alunos hoje, que vêm de vários lugares do mundo, gente, eu tô com um aluno inscrito da Venezuela, tem aluno saindo do Equador para vir para esse curso aqui, né, alunos de vários lugares do país. Eu já dei aula de norte a sul do país e é justamente falando isso, da gente se importar verdadeiramente com o paciente. Eu nunca me acomodei, Por mais que eu sempre me preocupasse com a estrutura física do consultório, né, de procurar profissionais assim como a Márcia, assim como a Brenda, que me ajudou nessa última reforma, para fazerem com que as pessoas se sentissem em casa ao chegar no meu consultório, né, que esse era o propósito, a nossa família cuida da sua. O material que eu mais trabalhei, que eu mais trabalho e o maior dinheiro que eu já investi em toda a minha vida foi em conhecimento. Quem acha caro o conhecimento é porque não sabe o preço da ignorância. Eu não tenho ideia de quantos milhões, eu tô falando em milhões mesmo, que eu já investi em curso, porque eu acho que é obrigação. O profissional de saúde, ele tem a obrigação de estudar diariamente, porque tudo muda a todo tempo. Tudo que ontem era novidade, hoje já passa a ser antigo. Então, eu estudo diariamente 4 horas, há 30 anos. E quando, né, eu resolvi entrar na docência, aí a minha vida virou do avesso mesmo, gente, tá? Tanto que eu acabei ganhando 25 quilos e agora eu não estou mais judiando de mim. Então, eu tô dormindo a noite inteira, porque como eu atendia o dia inteiro no consultório, eu passava a noite estudando. Porque eu acho a internet fantástico, né? Você apertar um botão, entrar numa caixinha e ter tudo ali. Quando eu estudava na faculdade, eu tinha crédito educativo e 50% de bolsa. Eu não tinha dinheiro para comprar um livro. Então, às vezes eu não tinha dinheiro para tirar xerox. Eu ia para a faculdade, sentava lá e ia lendo no livro. Eu ia grifando, né, as coisas importantes e passando pro caderno para poder estudar depois. Hoje, você clica um botão e você tem acesso ao PubMed. Imagina! Que sonho que é isso? Então, quando eu entro na internet, eu acabo ficando doida no conhecimento. E é um pouquinho desse conhecimento, né? Porque o que eu noto é o seguinte, a medicina chinesa me deu uma humildade muito grande. A medicina chinesa é um tipo de coisa que quanto mais você estuda, só serve pra você ter a percepção do quanto ainda te falta aprender, do quanto te falta saber, né? E do quanto nós somos responsáveis pela nossa própria saúde. Então, como eu falei pra vocês, eu estava, né, meio que negligenciando a minha própria saúde para cuidar dos outros. E eu quero ter uma vida longa, porque eu sei que eu tenho muita coisa para passar ainda. Então, eu tenho que me cuidar. Dos 25 quilos que eu ganhei, né, já se foram 8 que não me pertencem, devagarzinho, fazendo exercício diariamente, tá? Sem loucura, sem medicação, sem nada
de mágico, entendendo, né, que o personal não me emagrece, que não é remédio que me emagrece, que o que vai me emagrecer é dormir bem, ter cabeça tranquila, né, entender que tudo tem seu tempo. E é isso, né, agora eu tô aplicando em mim, usando, né, o que Hipócrates falava, que doutor, cura-te a si mesmo. Gente, fiquem comigo agora que eu vou mostrar os vídeos pra vocês, eu vou virar a tela e vou mostrar os vídeos pra vocês. E aí eu volto pra gente encerrar, porque amanhã tem mais. Eu vou vir com pequenas pílulas pra vocês todos os dias. E se você acha que esses conhecimentos que eu tô aqui dividindo com vocês podem ajudar alguém, avisem que sempre na hora que eu tô terminando o consultório, eu tô entrando, tá? Com ele. Então eu vou virar aqui pra vocês. Eu acho que eu vou virar a tela nesse sentido, porque vai ficar mais fácil de ver o computador. Olha, eu acho que assim fica melhor. O que vocês acham, gente? E eu vou desativar os comentários, só para que vocês possam ver com clareza, ok? Então, aqui são os 12 meridianos. E olha que lindo, gente. Esse é o manequim que vocês viram. Então, a gente tem pontos, inclusive, dentro da boca, tá? Que são pontos na língua. Olha que interessante. Aqui nós temos todos os meridianos do qual nós estávamos falando. E agora eu vou mostrar para vocês um por um. Então, aqui o primeiro que a gente falou, do pulmão, prestem atenção, ele começa aqui começa aqui e termina no dedão, tá? A luz vai mexer. Estão acompanhando ela mexendo? Então, esse é o meridiano dos pulmões. Agora, nós vamos pro meridiano do intestino grosso, que começa aqui, ó, na lateral do dedo indicador. Olha lá a luz se movendo pelos pontos do meridiano do intestino grosso. Olha que interessante. Então, muitas vezes, a dor no braço, se for nessa região, gente, pode ser problema no seu intestino. Olha a dor no ombro, super relacionada, dor na clavícula lateral, olha lá. Agora, nós vamos pro meridiano do estômago, que eu falei pra vocês que é um meridiano que tá muito ligado com as tensões da face, bruxismo, apertamento dental. Ele começa bem no pontinho abaixo ali, da linha da pupila. E olha, vamos ver onde que ele vai parar. Aí ele volta, ó, e agora ele desce todo o corpo. Olha que interessante. Eu falo, né, da acupuntura e da medicina chinesa com muita paixão mesmo, porque quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono e melhores são os meus resultados. Às vezes eu recebo paciente que faz 5, 6, 7 anos que tem uma dor que não consegue tratar. Olha lá, terminando no dedão do pé. Agora nós temos o baço pâncreas, lembra? Porque eu falei que é responsável pela, como que fala? Pela flacidez. Começa no dedão do pé, ó. Dores nos pés e pernas são tratadas com muita eficiência, acupunturando esse meridiano. E olha onde que ele termina. Próximo meridiano do coração. Começa lá na axila, tá, gente? No centro da axila. Desce pela lateral interna dos braços e vai lá, ó, terminar no dedinho da aliança. Olha que chique. Você não sabia por que a aliança fica nesse dedo? Tá a explicação aí, ó. Agora, o intestino delgado, que passa exatamente pela lateral do dedinho. Esses pontos promovem profundo relaxamento muscular, tá? Quando o nosso intestino não funciona, todo o nosso corpo fica tenso, fica intoxicado. Olha a dor aí na escápula e na parte mais alta do trapézio. O ponto do intestino delgado é um dos pontos que a gente usa para tratar com muita eficiência dores orofaciais. Olha como que ele vai e olha onde que ele termina. Exatamente na nossa TM. Ponto da bexiga começa nos
olhos. Então, por isso que a gente chora, né? O que que é o choro? Quando a emoção transborda do corpo. Olha que lindo. O maior meridiano do corpo humano, a bexiga, tem 67 pontos. O nome em chinês é Panguan. Olha como ele pega aí a nossa usina, né? O nosso centro de comando, a nossa caixa de comando do corpo. Olha a dor no cóccix, né? A dor na lombar, no bumbum. E ele vai descendo, tá? E depois ele sobe, volta lá pra nuca. Então as dores. A pessoa fala, ah, Rafaela, eu não tenho sucesso com tratamento de toxina na testa. Mas todo profissional de harmonização deveria saber que a contração do músculo ocorre em relação à origem. E os músculos da testa, né, que são os frontais, se originam no occipital. Olha aí, se você pensava que o dedinho servia só para bater no armário, você descobriu que não. Agora nós temos os rins. Por isso, gente, os rins são a sede da vida. Se você quer ter longevidade, faça o quê? Ative os rins. Uma das formas mais gostosas, mais relaxantes que tem de ativar os nossos rins é fazendo escalda-pés. Escalda-pés vai te deixar mais saudável. Você vai viver por mais tempo e melhor se você fizer escalda-pés diariamente. Segundo os chineses, o segredo da longevidade e saúde é ter os pés quentes e a cabeça fria, e não o contrário. Olha que legal aí, gente, ó. O meridiano dos rins passando bem do lado do umbigo. E vamos ver onde que ele termina? Lá na clavícula, olha isso. Pericárdio, começa na lateralzinha aqui, ó lá. Ó, o pontinho se movendo e vai passar para a parte medial dos braços, ó. Terminando nas mãos. No dedinho do... Foda-se, não é isso? Aqui nós temos o triplo aquecedor, que comanda, né, o aquecedor inferior, que é do períneo ao umbigo, o médio do umbigo ao diafragma e o superior do diafragma para cima. Então, esses pontos aqui estão relacionados diretamente, olha, gente, como eles mexem com a nossa cabeça. Então, cefaleia tensional, ó, dores na TM e dores oculares, é um ponto que a gente usa muito para tratar paralisia facial. Agora, nós temos o ponto da vesícula biliar, que nasce bem aqui, ó, no cantinho do olho. Opa! Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Não é, parece que esse vídeo aqui não tá tocando. Depois eu passo pra vocês outro dia. Vamos lá no fígado, então. Ponto do fígado, tá? O fígado é responsável pela saúde dos olhos e dores de cabeça. A gente acupuntura o pé, dores nos dentes também. Olha que legal o ponto do fígado. E a gente já tá terminando, hein? E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no direct. Se quiserem me contar histórias, também. E lembra que eu falei do nosso vaso da concepção? Nós temos o ponto VC1, que tá bem aqui no períneo, ó. E ele vem correndo para frente. Tanto em homens quanto em mulheres. Mas na gravidez, esse meridiano, ele fica muito superficial. Então, ele fica marrom, tem mulheres que crescem até pelos. E olha onde que ele termina. Literalmente na goteira da boca, no queixo. E por último, o vaso governador, né? Que governa os nossos sentimentos, a emoção, deixa a gente mais equilibrado, que começa também no períneo e ele sobe exatamente na nossa coluna vertebral. Olha que interessante. E ele vai terminar... Adivinha onde? Adivinhem, olha que lindo, gente. Fica muito mais fácil estudar desse jeito, não fica? Quando eu estudei acupuntura, não tinha essa moleza, não. Olha isso, dentro da boca.
Gente, e tudo que eu falo, tá à luz da ciência, e nós vamos falar disso depois. Voltando pra cá, deixa eu colocar penduradinho aqui pra eu poder me despedir de vocês. Vou voltar aos comentários, se alguém tiver alguma pergunta, ativar os comentários. Espero que vocês estejam gostando. E aqui eu falei um pouquinho dos 12 meridianos de energia, tá? E amanhã eu vou falar um pouco dos acupontos, que são os pontos de acupuntura que estão inseridos nesse meridiano. Eu tenho certeza que você vai adorar. Se você perdeu a primeira parte dessa série de lives que eu tô fazendo sobre as terapias integrativas na harmonização orofacial e na saúde, tá salvo lá nos stories e também tá salvo no meu feed, tá? Acompanhem porque vai ser muito, muito, muito legal. Ontem nós falamos dessa primeira parte, amanhã nós vamos fazer uma sequência contando pra vocês. E eu vou dar muitas dicas de como você pode melhorar os seus órgãos internos fazendo massagem, tá? Acupunturando você com os dedinhos através da acupressão. E para você, profissional de saúde, que quer ter esses conhecimentos para diferenciar a sua carreira, assim como aconteceu comigo, e não ser mais do mesmo, nós estamos com 60% agora, tá? Das vagas preenchidas para primeira e única, não existe outra no mundo, harmonização orofacial integrativa, nossa residência. Então, no dia 1, nós vamos falar dos conhecimentos da acupuntura, que eu tô falando agora com vocês. No dia 2, eu vou falar da terapia neural. E nós vamos receber aqui o Dr. Richard Altamirano, que é o presidente da AIMBO. A AIMBO é a Associação Ibero-Americana de Medicina Biológica e Odontologia Neurofocal, direto do Equador. Tava esquecendo de falar, o nosso curso tem tripla certificação, tá? Pelo MEC, pela FACOP e pelas entidades internacionais, que é pela Escuela Pan-Americana da Dor, na Argentina, e pela IMBO, que é a Associação Ibero-Americana de Medicina Biológica e Odontologia Neurofocal. Aqui em Poço Fundo, você vai ter contato com o que existe de mais atual no mundo, tá? E qual é essa data, gente? De 4 a 9 de julho. Não sei quando eu vou dar um outro curso presencial. Tô sendo muito franca. Pra quem me conhece, sabe que o último curso que eu dei aqui em Poço Fundo foi em março de 2020. Porque o meu negócio, gente, é atender, tá? É o meu ganha-pão, é o que eu mais amo fazer, tá? Em contato com os meus pacientes. Então, assim, o que eu amo fazer... Ó, a Verônica, se ela me permitir, depois eu venho um dia com ela como convidada especial, falando do caso da Verônica, que foi de paralisia facial, onde a gente obteve 100% de remissão usando acupuntura, usando terapia e laser. Tá, Verônica? Fica o convite, se você puder compartilhar o seu caso de sucesso, falar um pouco da angústia, do medo de não voltar o rosto e de como a gente conduziu isso com apenas 10 sessões, me chama no direct que a gente marca. Tá o Edman aqui, que é paciente meu de muitos e muitos anos. Então, gente, se você quer aproveitar para ser um profissional diferente, para viver fora da caixinha, tá? Me chama no direct, porque eu tô selecionando os alunos pessoalmente, porque esse é um curso 90% prático. E para quem já se inscreveu, ó, já tá estudando em casa, porque tem bastante conteúdo, que na hora que você vier aqui, é mão na massa, né? Em inglês, para ficar bem chique, é o famoso hands-on. Aqui em Poço Fundo é mão na massa mesmo, que a gente põe, tá? A tia pegando no dedinho, ensinando a profundidade. Olha a Verônica falando, foi maravilhoso, indico para todas as pessoas. Marcaremos com certeza então, tá, Verônica? Me chama e a gente marca pra semana que vem, porque assim, eu imagino, né, porque graças a Deus eu nunca passei por uma paralisia, mas eu imagino que deve ser uma das coisas mais desesperadoras do mundo, você se olhar no espelho de um minuto para outro, seu rosto não responder mais. E aquele medo daquilo nunca mais voltar. O que a Verônica aconteceu isso com ela no Réveillon, e eu tava viajando, a Verônica foi um dos casos que eu peguei mais longe entre o primeiro dia e o dia do início do tratamento. A Verônica me ligou, eu tava chegando de Búzios com toda a energia positiva e pude usar nela aí. Gente, então a gente se encontra amanhã, mais ou menos entre 7 e meia e 8 horas, pra gente falar de saúde, beleza e bem-estar. Porque a verdadeira beleza é aquela que nasce de dentro pra fora, né? Ela exala pelos poros e se abre no brilho do olhar. Não existe beleza sem saúde.
Gente, falando nisso, tá na minha hora de malhar, porque exercício físico diário é fundamental. Então eu vou terminando aqui, deixando um beijo enorme com vocês e a gente se vê amanhã. Se tiverem perguntas e sugestões, me mandem no direct. Fiquem com Deus, tá? E lembre-se, segredo da longevidade, cabeça fria e os pés quentes. Tchau, tchau.